O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Qual é o seu sonho? Essa é uma pergunta que move a humanidade e que deu asas aos homens. E sonhos mais ousados nos levaram à Lua. Esta vontade de criar, de conquistar, de descobrir está em cada criança. É o desejo de ser astronauta, de conhecer o centro da Terra, de matar a fome do mundo, de curar o câncer, de acabar com o preconceito, de promover a paz. As crianças crescem e descobrem que realizar é mais difícil do que sonhar. Exige esforço, estudo e trabalho. Sonhos são abstratos, a realidade é concreta, mas sem sonhos não há o que realizar. Mas se realizar é difícil, problema mesmo é não sonhar. A falta de objetivos para o futuro faz com que a gente não saia do lugar. A perspectiva de futuro é o tema do Em Tese de hoje. O que você espera para o teu futuro? Uma vida melhor, não morar na rua, sair da vida das drogas, só ter um trabalho. É de sonhos de brasileiros como este que você acabou de assistir que o Em Tese fala hoje. A nossa conversa é baseada no trabalho de mestrado em psicologia da Vilciane Almeida Sarruf Pini. Ela estudou as perspectivas de futuro de jovens pobres de uma cidade igualmente pobre do interior do Paraná. Eu também recebo no estúdio do Em Tese a Grécia Correia, coordenadora de mobilização e qualificação profissional da Fundação de Ação Social de Curitiba. Bom, Vilciane, eu queria que você iniciasse contando por que você decidiu estudar justamente o sonho de jovens que recebiam o auxílio do Bolsa Família, né? As famílias deles recebiam esse auxílio e você decidiu perguntar para eles qual era o sonho deles. Por quê? Bom, eu, logo depois que me formei em psicologia, eu fui embora para o interior, justamente para essa cidade onde eu fiz o trabalho, e foi lá que eu comecei a trabalhar com assistência social, né? Então, no meu trabalho enquanto psicóloga lá, juntando a questão da realidade da cidade, por ser um município extremamente pobre e um município ainda muito novo, né, e toda a história do município que vincula na subjetividade desses jovens, enfim, trabalhando lá e observando o que preza a Política Nacional de Assistência Social, que preza justamente pela emancipação das pessoas que dependem da política, né, que dependem financeiramente e emocionalmente, inclusive, da política. Nessa perspectiva eu pensei, então para esses jovens continuarem, na verdade não, serem independentes, né, dessa política, a gente teria que se perguntar o que eles pensam para o futuro. Justamente porque os pais desses jovens, a gente observa dentro da história de vida familiar, os pais desses jovens são dependentes, assim como os avós desses jovens, então é uma questão que a gente observa que é uma reedição de uma geração à outra, né? Então esses jovens, o que eles pensam sobre o futuro, para tentar pensar sobre o que preza a Política Nacional de Assistência Social. Agora, Grécia, isso é um desafio realmente, fazer com que as pessoas que hoje dependem da assistência do governo, de programas governamentais, possam ser independentes desses programas? É um desafio isso? Com certeza é um desafio, mas bem como ela disse, a assistência social ela tem trabalhado muito por esse caminho e até pela fala desses jovens, muitas vezes a gente tem aquele preconceito, né? O adolescente não quer nada, não tem perspectiva, não, bem pelo contrário. A gente percebe até dentro do programa que nós temos dentro da FAS, que é o Programa Adolescente Aprendiz, e que o encaminhamento vem diretamente pelo CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência nas comunidades. Normalmente quem procura não é nem a mãe, nem o pai ou o responsável por esse adolescente, é o próprio adolescente que vem no CRAS e quero me inscrever, eu quero trabalhar, eu quero entrar no mercado de trabalho. Então, assim, partindo dessa concepção, desse sonho, desse desafio, a gente se lança mesmo em estar fazendo esse trabalho de aprendizagem com esse adolescente, né? A gente tem atualmente 4 ONGs que fazem esse trabalho e trabalhamos nessa perspectiva do sonho, de trabalhar principalmente o protagonismo juvenil neles, né? Não estamos preparando só pelo mercado de trabalho, mas sim para o mundo do trabalho, que é muito mais amplo que tudo isso.
E o resultado que a gente tem é muito positivo. Até trazendo uma história, a gente tem atualmente uma ex-adolescente aprendiz do programa, que terminou ano passado o tempo dela, né, da aprendizagem, e esse ano ela é uma caloura da Federal. E ela vem de um histórico bem complicado e que se a gente escutasse esse histórico há um tempo atrás, diria o quê? Não vai dar certo, essa menina não tem perspectiva. Então isso que é legal, sabe? Mesmo com todo esse desafio, quando a gente consegue fazer essa atuação, o que a gente tem a certeza? Que esse adolescente vai quebrar o ciclo familiar, que é tudo isso que você está comentando. Luciane, agora no seu trabalho você perguntou efetivamente para os jovens dessa pequena cidade qual era o sonho desses jovens. Eu queria que você citasse assim 2 respostas que mais te chamaram a atenção. Ou não respostas, né? Então, a realidade de Foz, dessa cidade, né, ela é bem diferente da realidade de Curitiba. Então, uma cidade extremamente pequena, nova e pobre, que são alguns dos adjetivos que eu coloco e são ditos, né, durante as entrevistas. Dentro da metodologia que eu utilizo, que é a análise institucional do discurso, a gente observa que as relações das quais essas pessoas fazem parte vão constituir a sua subjetividade, né? Então, algumas questões assim que eu percebi, né, que me surpreenderam, primeiro foi justamente a naturalização que nós temos de que ter um sonho é algo que é comum a todas as pessoas. Isso houve, né, durante a minha entrevista, de pessoas que não tinham sonhos e que não falaram ter sonhos ou nem perspectivas de futuro, né? Então essa foi uma situação que eu observei, que foi uma situação que me surpreendeu e que eu questiono, né, a naturalização da ideia de que ter sonho é uma coisa comum a todas as pessoas, ou ser alguém na vida, que justamente intitulou o meu trabalho, né? O ser alguém na vida é uma coisa que foi dita várias vezes por eles, e o ser alguém na vida está sempre representado por ter uma formação acadêmica e trabalhar, né? E ter uma formação acadêmica e trabalhar, no dito por eles, não é possível de forma alguma no município no qual eles residem. Bom, e foi justamente nesse sentido que a agência de pesquisa Box 1824 realizou um grande levantamento com jovens brasileiros. 55% dos entrevistados disseram que ter formação profissional e o emprego são o maior sonho. Outros 15% sonham com a casa própria e 9% em ter dinheiro. E olha só que interessante, 77% dos jovens que ainda não têm ensino superior desejam conquistar o canudo universitário. A equipe de reportagem da UFPR TV foi para as ruas e também perguntou aos jovens o que eles esperam do futuro. Eu espero trabalhar, ter um bom emprego, eu espero me formar e crescer futuramente. Acho que isso, ter um bom trabalho, ter uma vida estruturada, né? Fazer algo que eu goste. Brevemente espero estar iniciando a faculdade de Educação Física. Com uma vida mais estável, né? Tipo, um carro, um emprego bem melhor do que eu estou trabalhando agora. Terminar os estudos. Me vejo trabalhando, estudando, com alguma profissão em carteira, né? É o que eu vejo para o futuro isso daí, né? Eu imagino trabalhando naquilo que eu gosto, né? Naquilo que me faz feliz. E tendo a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos lugares e novas formas de executar aquilo que eu gosto. Eu estou me formando em enfermagem agora. E a saúde está bem difícil aqui em Curitiba e no mundo inteiro, né? Então a minha visão é que a nossa profissão de enfermagem cresça e não fique mais subordinada aos médicos. Espero estudar, né? Terminar a faculdade, né? Fazer um curso, arranjar um bom trabalho. Espero que a sociedade melhore também, né? Quando já existe essa semente do sonho, é mais fácil fazer com que as pessoas, esses jovens, busquem alcançar aquilo que eles querem? Sim, porque já está despertando para isso, né? Você não precisa... É um começo, já está sendo lapidado. Então, é mais fácil trabalhar nessa perspectiva, né? Você vê quantas histórias de sonhos, de quero fazer uma faculdade. E o bacana de tudo isso, a gente vive um momento, apesar de a gente ter algumas críticas, enfim, mas a gente vive um momento em que eu sempre falo para os adolescentes que a gente trabalha no programa, né? Vocês têm a porta aberta. Atualmente é um leque muito vasto. Até um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, falar em fazer uma universidade era coisa só do quê? De uma elite. E hoje não, hoje a gente pode dizer, olha, você tem sonho de fazer medicina? Você consegue, né? Hoje em dia a gente tem ProUni, enfim, vários caminhos para tudo isso, né? Agora, Luciane, você percebeu principalmente, eu diria, no discurso de algumas moças que você entrevistou,
a falta total dessa semente que a gente acabou de ver, né? Eu queria que você falasse agora um pouco das meninas que você entrevistou, porque é bastante diferente do discurso dos meninos que você entrevistou, né? Então, eu entrevistei 13 jovens. Desses 13 jovens, 4 meninas já eram... A nossa ideia era entrevistar jovens de 16 a 18 anos, então, na nossa perspectiva, quando fizemos o projeto, seriam jovens adolescentes, né? Tanto que a questão da adolescência, depois eu questiono durante o trabalho. Mas a ideia inicial era essa. Então, essas 4 meninas, elas já eram ou já tinham sido casadas, uma delas estava separada e já tinham filhos E outra surpresa que me ocorreu é que a ideia de casar tão cedo provém de uma gravidez, né? E no caso delas, não, a gravidez foi algo que veio depois do casamento. Então, elas optaram por engravidar aproximadamente entre 12 e 14 anos e constituir uma família nessa idade. Então, o que a gente, assim, uma das coisas questionadas no trabalho é justamente isso. O que vem de história familiar sobre a questão do futuro para esses jovens? Então, eu pergunto se quando eles eram crianças, era questionado para eles o que eles gostariam de ser quando crescesse, e alguns já colocaram que não, outros colocaram que sim, mas não de uma forma tão enfática, né? E a gente observa que na comunidade discursiva da qual eles fazem parte, essas questões de futuro, elas não são ditas, elas não são faladas, elas não são discutidas, nem no ambiente familiar, nem no ambiente escolar, ou nem no ambiente da assistência social como uma instituição, né? Então, isso fica ali no não dito e não desperta neles uma ideia sobre pensar sobre o futuro, né? E essas jovens em específico, a gente observa que a família, pelo que elas colocam, a família é a favor dessa situação, de que a jovem se case aos 12 ou 13 anos, que venha a ter filhos e que constitua uma família já nessa idade tão tenra, que pra gente não tem como não nos saltar aos olhos. E as mulheres, em sua maioria, né, eu acho que vocês também trabalham na assistência social, podem falar um pouquinho sobre isso, as mulheres são aquelas que representam a família diante da assistência social. Então, elas são as representantes da família, elas carregam com si essa ideia de representação. Então, a partir do momento que elas se casam e elas têm um filho, elas pulam de uma posição de menina a mulher e é elas que vão representar a família da qual elas fazem parte junto à assistência social. Então, a questão do gênero foi uma coisa bem interessante e a realidade dessas meninas e a naturalização com a qual elas diziam do fato de estarem casadas, de terem filhos. Tem uma em específico, assim, que foi alguém que me surpreendeu muito. Ela, além de ter uma filha pequena, ela cuida de 6 cunhados que são mais novos do que ela, e ela tem 17 anos. Então, depois que ela casou, os sogros dela morreram, o marido dela é o irmão mais velho, e eles cuidam de outros 6 cunhados, os 6 irmãos do marido dela, além da filha dela. Então, aos 17 anos, ela carrega consigo toda a responsabilidade de uma família de 7 filhos, praticamente, que são os 6 cunhados e mais uma filha. E é interessante porque ela fala realmente que ela espera que para o futuro da filha dela seja melhor do que o dela, como se ela já não pudesse ter possibilidade de pensar num futuro aos 17 anos. Já voltamos a falar sobre esse assunto em tese, faz um rápido intervalo e nós voltamos já. O que você quer ser quando crescer? Uma pergunta ouvida dezenas de vezes pelas crianças. Um questionamento que faz com que os pequenos comecem cedo a planejar, a desenhar o futuro. A nossa equipe de reportagem foi até uma escola de Curitiba mostrar como estes planos infantis vão pouco a pouco se concretizando na escolha de uma profissão. O que você quer ser quando crescer? Com certeza já fizeram essa pergunta para você quando criança. Talvez astronauta, jogador de futebol, modelo,
professora e várias outras profissões que mexem com o nosso imaginário. Veterinária. E tem alguém na tua família que já segue essa profissão e que você gosta muito e também quer fazer a mesma coisa? Meu pai. Ana Luísa, quando era muito criança, pensava em ser modelo ou manicure. Mas aos 10 anos, a estudante, que é filha de músicos, decidiu fazer artes cênicas. E é com muita dedicação que a jovem vem procurando buscar um espaço nos palcos. Eu pretendo ser atriz e prestar vestibular de artes cênicas. E eu já estou estudando por conta própria para o vestibular e eu faço teatro também. Mas nem sempre o sonho de criança se torna realidade. E quando chegamos na fase da adolescência, a decisão é outra. É o caso do estudante Vinícius, que queria ser jogador de futebol, mas viu que não iria dar muito certo e seguiu os conselhos do pai. Eu quero fazer engenharia mecânica. Foi pelo meu pai, é que eu gostava muito de matemática e física, aí ele falou, então tenta engenharia. Eu me adaptei mais à engenharia mecânica. Estimular os sonhos de infância pode tornar um adolescente mais confiante na hora de escolher uma profissão. Além do apoio da família, a escola tem um grande papel na hora de concretizar esse sonho. Se preciso for, até conversar com a família, porque a família tem uma influência muito grande e muitas vezes a família pressiona. Então eles se sentem pressionados a seguir a carreira dos pais, a seguir a empresa dos pais, e eles não querem isso. Claro que para a família é algo muito importante, mas é preciso ouvir o jovem. Então também conversar com os pais a respeito da escolha profissional é algo muito importante. Mas a orientadora alerta que tudo tem o seu tempo. Quando pequeno, todos eles têm um sonho, que é o sonho de ser gente grande e bem-sucedida, mas em áreas, às vezes, não do futuro, né? Eu vejo que a escola, quando trabalha com a criança, valorização da vida, já está trabalhando com isso. Mesmo vivendo em uma época onde se ter uma carreira é essencial, ainda prevalece os pequenos detalhes da vida. Eu quero ser veterinária e mãe. O Em Tese de hoje fala sobre perspectivas de futuro. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Vilciane Almeida, que é mestre em psicologia, e também a Grécia Correia, que trabalha na Fundação de Ação Social de Curitiba, a FAS. Vilciane, você estudou no seu trabalho um grupo de jovens pobres e tentou descobrir qual era o sonho dessas pessoas. E você acabou percebendo que, infelizmente, digamos assim, muitas dessas pessoas não tinham sonhos. Então a gente viu aqui na reportagem uma realidade ideal, onde família, a escola, o ambiente, os colegas, todo mundo se preocupa com isso, que é o futuro, e assim esse futuro vai se construindo. Como mudar a realidade desses jovens que você entrevistou? Essa é uma pergunta difícil. Na verdade, assim, eu não chego nessa conclusão no meu trabalho, né? Não chego a uma ideia do que fazer ou de como fazer, mesmo porque assim, a gente tem uma perspectiva do que é certo e do que é errado, e eu até coloco isso no trabalho, que pensar sobre o futuro não é que isso seja uma coisa correta, né? Mas a partir do momento que a gente analisa a Política Nacional de Assistência Social, é primordial pensar sobre o futuro, né? Então não vejo pela forma de que, olha, vocês precisam fazer isso. Mas, né, analisando a política, enfim, da forma que eu falei, mas despertar essa ideia, esse pensamento neles já seria algo interessante. A partir do despertar, eles veriam o que eles fariam com esse despertar, mas o despertar seria uma coisa interessante. Então, uma das questões que eu coloco é justamente a gente trabalhar com a psicologia no sentido da orientação profissional, né, junto à assistência social. Então, a gente observa hoje que a maioria dos trabalhos feitos de orientação profissional, eles estão altamente vinculados às escolas. E na área de assistência social, a gente teria também essa possibilidade de trabalhar, né? Então, trabalhar com orientação profissional seria uma forma de despertar neles, talvez, uma ideia sobre o pensar sobre o futuro. Então, a partir desse despertar, eles veriam o que eles fariam com essa ideia. Agora, Grécia, é claro que Curitiba é um município muito maior do que aquele estudado pela Vilciane. O que Curitiba hoje faz nesse sentido de despertar esse desejo, essa vontade nos jovens que aqui hoje recebem essa assistência de programas governamentais?
Então, a preocupação é grande nesse sentido, porque a gente viu ali que são crianças que são estimuladas, que tem toda uma questão com a família, e a nossa população nem sempre tem isso, né? Então, partindo disso, vendo ter pelo lado positivo, a gente às vezes pode trabalhar em perspectiva dos sonhos deles. Dentro do nosso programa, uma das grandes preocupações nossas é da orientação profissional mesmo, porque a gente não pensa somente na questão assim, não, fez o adolescente aprendiz, foi para o mercado de trabalho e pronto, não. Durante o processo de aprendizagem, que eles têm mais ou menos uns 2 meses, nós trabalhamos essa questão de orientação profissional. Então, a gente tenta trabalhar conceitos que até então a gente sabe que não é estimulado dentro da família. E, às vezes, aí vai um cutucão realmente, né? Às vezes nem nas escolas municipais, estaduais, tem esse trabalho, né? Então, a gente tem muito essa preocupação dentro do nosso programa de aprendizagem de estar estimulando essa perspectiva deles, né? Luciane, o título do seu trabalho é Eu sonho em ser uma pessoa digna, algo parecido com isso. Foi a frase de um dos teus jovens entrevistados e vai nesse sentido de não ser só um profissional, mas de ser uma pessoa digna, que contribua com a sociedade. Por que você escolheu esse título para o seu trabalho, essa frase específica? Porque foi uma das frases que mais apareceram, né? Semelhantes a isso, eu sonho em ser uma pessoa digna, eu sonho em ser alguém, eu sonho em ser uma pessoa melhor, enfim, dentre as frases ditas por eles, os discursos trazidos por eles, essa foi uma das que mais apareceu e uma das que mais apareceu não apenas no meu trabalho, mas no trabalho de outros autores que também pesquisaram sobre esse tema. E é até interessante porque a pessoa digna que esse menino diz, né, que gostaria de ser... É alguém que ele conheceu, né? Não, é alguém que ele conheceu, que está vinculado à história de vida dele, mas não faz parte da família dele, porque como ele foi usuário de drogas, ele quer ser policial porque o policial tira as pessoas do vício e por isso ele sonha em ser uma pessoa digna. Enfim, então é toda uma construção, né, histórica que é feita tanto durante a entrevista quanto na história de vida dele para ele chegar a essa conclusão, que ele gostaria de ser uma pessoa digna. Então é bem interessante. Luciane, para finalizar, eu queria te perguntar de que maneira que o teu trabalho contribui para que a assistência social hoje, em cidades pequenas ou até em cidades grandes, seja trabalhada? Uhum. Então, a Política Nacional de Assistência Social, ela é uma política bastante nova. E, então, ela ainda está se instituindo enquanto instituição, ela está num processo instituinte, eu coloco isso no meu trabalho, né? E justamente a visão que as pessoas têm da política, da assistência social em si, é como sendo um trabalho comunitário, como sendo um assistencialismo. Isso para a gente que trabalha na área, a gente sabe que não é assim, nós sabemos que não é dessa forma, mas pessoas que são leigas, que não atuam com isso, elas realmente ainda observam que recebeu Bolsa Família, eu estou pagando imposto para outra pessoa ganhar dinheiro e ficar ali de pernas para o ar, né? E justamente essa questão eu questiono, né, no meu trabalho, porque eu, por ser uma defensora da assistência social, eu coloco justamente a questão dessas mulheres que recebem o Bolsa Família e o tanto quanto elas trabalham. Entretanto, o trabalho delas não promove consumo, né? Elas não recebem valor monetário por isso que elas são vistas como mulheres que não trabalham, né? Então, assim, a minha ideia de escrever essa dissertação, enfim, foi justamente questionar esses paradigmas que são tão fortes ainda atualmente na nossa sociedade, de que a assistência social é puro assistencialismo, que as pessoas estão ali apenas para receber um dinheiro e não trabalhar e não fazer mais nada. E eu acho que instigar um pouco o psicólogo a pensar sobre essa situação, porque quando eu, psicóloga, entrei para trabalhar na assistência social, eu fiquei completamente perdida. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde que eu vou? O que eu faço? Como fazer para poder colocar em prática? Porque você lê, você vê tudo na teoria, mas a prática, ela te barra, enfim, você não sabe por onde caminhar. Então, eu acho que talvez a minha angústia que eu vivi quando eu entrei na assistência, para trabalhar como psicóloga na assistência social, pode ter sido a angústia de vários psicólogos. Então, eu também espero, né, gostaria que meu trabalho pudesse auxiliar esses psicólogos atuantes a ter uma outra perspectiva de como atuar, de como trabalhar, enfim, que ele possa servir de referência para outras pessoas, para outros profissionais trabalharem na assistência social.
Bom, Grécia, indo nesse sentido justamente, tem uma música da banda Titãs que fala: a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão, arte e uma série de outras coisas. Esse trabalho ajuda justamente a sociedade a perceber o trabalho que é feito, por exemplo, na FAS, de uma maneira diferente, não sendo só como a comida, mas também como todas essas outras necessidades humanas? É importante entender nesse momento, e aí eu reforço o que ela está falando, a assistência social agora ela tem essa força, porque há um tempo atrás, assim, era um pacote fechado. Pobre tem que ter coisa de pobre. E hoje não é isso. A gente tem que escutar as pessoas, exatamente o que você está falando. É só trabalho? É só diversão? Não, eu quero ser escutado, eu quero ter perspectiva. E é nesse caminho que a gente está indo. Remando contra a maré, como ela falou, a sociedade muitas vezes ainda acha que somos assistencialistas, mas a gente está caminhando para isso e mostrando com os dados para a sociedade. E justamente por isso, pelo esse cuidado de estar escutando essa população e dizendo assim: sim, vocês têm o direito de acessar, sim, vocês têm o direito a ter um leque vasto de opções. Eu agradeço muito a participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigada. A gente que agradece. O Em Tese de hoje falou sobre o trabalho de mestrado da Vilciane, que estudou os sonhos e as perspectivas de jovens pobres de uma pequena cidade do interior do Paraná. Quer saber mais sobre a pesquisa dela? No banco de teses da UFPR é possível fazer o download do trabalho completo. O título da dissertação e o link do banco aparecem aí na tela para vocês. O Em Tese de hoje termina com um vídeo produzido de maneira colaborativa e que já foi visto por mais de 4,5 milhões de pessoas na internet. O material foi idealizado por Davidson Pedrosa, um palestrante e consultor. O vídeo fala sobre os sonhos e sobre aquela pergunta que todo mundo já ouviu ou deveria ter ouvido: o que você quer ser quando crescer? Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta. Fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você?
tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer?